Graças a paz, irmãos. Amém. Bom dia. Hoje nós estamos fazendo sala única, porque os jovens tiveram a proposta de trazer um assunto que está relacionado ao tema do congresso que eles organizaram, que vem desde sexta-feira. E hoje eu vou me propor a falar um pouco, eu acredito que um pouco diferente do que os pastores devem ter falado e tratado, os seminaristas, porque hoje eu vou mostrar como o cristianismo primitivo, no primeiro século, ele teve que lidar com essa perspectiva de lutar contra a corrente no seu tempo. E a gente vai ver no decorrer do nosso estudo como muitas das coisas que a gente considera óbvio hoje para a gente, só é óbvio porque o cristianismo dominou o mundo onde a gente vive. Porque na época, quando o cristianismo surge, muitas das nossas ideias que a gente considera óbvias, na verdade eram ideias contraculturais. Eram ideias, como a gente vai botar aí, de uma religião estranha. Eu estou me baseando principalmente, eu diria que exclusivamente, nesse livro aqui, eu esqueci de botar aí no slide, Religião Estranha, de Gupta, tá? Um livro que foi lançado, eu acho que não tem nem um mês, mas é um livro que lida com o assunto da perspectiva do que o Congresso dos Jovens estão querendo. Só que, como eu disse, eu não irei me concentrar nos assuntos propriamente de como a nossa igreja deve ser contracorrente na nossa época, mas como a igreja foi contracorrente na época da igreja primitiva, no primeiro século, o que era ser contracorrente. Então a gente vai ver que a nossa igreja, já no início, lutava e remava contra a maré, por assim dizer, tá? Religião Estranha, o nome do título é Como os primeiros cristãos eram esquisitos, perigosos e cativantes. Então eu quero deixar claro para vocês que eu não cheguei nem a trabalhar metade do livro que a gente vai apresentar hoje, tá? Porque o livro tem quase 300 páginas, teria como a gente fazer em uma hora, trabalhar 300 páginas, né? Às vezes é 20 páginas, a gente passa mais de uma hora, imagina 300. Quase 300, né? Então vamos lá, para o nosso assunto precisamente hoje. Religião Estranha, o choque cultural entre a estrutura romana e a Revolução Cristã primitiva. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente estuda a religião do mundo antigo na época dos apóstolos é que a religião era principalmente uma busca de paz, mas não uma paz do homem contra um Deus irado que precisava ser apaziguado, mas uma paz contra os deuses que poderia não lhe favorecer no bom andamento da sua vida. A gente vai ver isso mais precisamente com o passar do estudo, tá? Mas abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo número 17, o verso de número 16. Atos, capítulo 17, verso 16. Se vocês puderem ler, quem encontrou, ajuda a gente a adiantar um pouco. Veja, Paulo, quando ele entra em Atenas, ele fica admirado pela grande quantidade de ídolos que o rodeia. Para onde ele olha, tem ídolos, tá? A norma oculta, a religião antiga não focava em crença ou na vida após a morte, mas na manutenção da ordem cívica e cósmica. Em outras palavras, antigamente a religião popular grega e romana lidava muito mais com o estabelecimento da nossa vida presente do que em pensar numa vida após a morte. Não é que eles não tratassem do tema da vida após a morte. Só que o tema mais dominante, que permeava toda a sua vida, era o tema de como os deuses poderiam tratá-lo da melhor maneira possível na vida que eles vivessem aqui e agora. Essa era principalmente a ideia da religião daquela época. Eles não estavam preocupados se outras religiões tinham crenças diferentes. A única coisa que eles queriam é: você tem uma outra religião? Não tem problema não. Some-se a nossa. Contanto que essa religião nos ajude a ter uma boa vida aqui na Terra. Então eles não estavam preocupados necessariamente com crenças. Claro, todos têm crenças,
a respeito da vida após a morte, a respeito de quem é Deus, como ele age no mundo. Todas as religiões têm crença. Mas eles estavam preocupados principalmente em como os seus deuses poderiam ajudá-lo a ter uma boa vida aqui na Terra. Tá bom? Então o objetivo era manter a paz com os deuses para garantir a sobrevivência do Estado e, consequentemente, o bom andamento da vida cívica. Uma verdade que a gente entende no mundo dos apóstolos é que existia deuses por todas as partes. E isso é o que impactou o apóstolo Paulo. Não que ele não soubesse disso, mas ele chegou num centro, por assim dizer, da religião da época, Atenas, aonde era rodeado de deuses por todos os lugares. Aonde você olhasse, você tinha deuses. Então, era deuses para tudo que você possa imaginar. E isso impacta, de certa maneira, o apóstolo Paulo ao chegar ali em Atenas. Mas uma verdade que a gente tem que entender a respeito das religiões daquela época é que eles não tinham um livro sagrado. É normal a gente achar que toda religião tem um livro sagrado, porque quando a gente pensa hoje nas principais religiões que a gente conhece, o que é que a gente pensa? A gente pensa no cristianismo, a gente vê os testemunhos de Jeová, os mormons, a gente vê o islamismo. Todas as religiões têm um livro sagrado que os orientam a respeito de como devem viver a sua vida e agradar o seu Deus. Mas naquela época não existiam esses livros sagrados para as religiões romanas e gregas. O que existiam eram histórias que foram escritas por poetas na época que falavam de gerações de deuses, que falavam a respeito de histórias de deuses, mitologias que o povo recebia com a sua tradição. Mas não eram livros que guiavam a vida do povo. Eram livros que, no máximo, diziam mais ou menos como é que aquele Deus que eles serviam surgiu, como é que ele organizou as coisas. Mas não existia um livro exato que dissesse assim, ó, esse livro aqui é o livro da nossa religião. Esse livro deve orientar a nossa vida. Bom, então existiam alguns escritos que, de certa maneira, davam um certo tipo de relance do que muitas daquelas pessoas acreditavam, mas não existia um livro sagrado que deveria ser guiado, e se você adotasse aquela religião, teria que ter aquele livro, tá bom? Mas existia o livro de Homero e Hesíodo, que eles falavam da genealogia dos deuses, como é que os deuses surgiram, como é que eles ocupam os poderes. Tem lá Zeus, que é o mais poderoso dos deuses, como é que os que está abaixo dele chegou ao poder, como é que Zeus chegou a esse poder. Então eles falam um pouco a respeito disso. Mas a vida era muito mais vivida pelo que aquelas pessoas recebiam das suas tradições históricas. Então, o que é que os meus familiares falavam sobre isso? O que é que meus antepassados falavam a respeito da religião? Como a gente pode utilizar essa tradição antiga para manter uma vida cívica de paz entre nós e os deuses e ter um bom andamento da vida aqui na Terra? Então, eles recebiam muito mais orientação por essas tradições. Existiam monumentos naquela época por todas as partes. Existiam divindades estrangeiras. Então, por exemplo, os romanos, eles não rejeitavam estrangeiros ou deuses estrangeiros. Chegava alguém de uma outra nação, tinha um deus que eles desconheciam. Eles diziam, não, a gente não vai aceitar não, porque a gente já tem o nosso Deus. Não, venha, é mais um para nos ajudar. Então eles não viam isso com maus olhos. Na verdade, eles achavam que isso daí era até bom e é como se você recebesse um reforço, né? Imagina que você está lá no interclasse e de repente o melhor da turma estava doente e ele aparece. Pronto, é mais um reforço aí para ajudar. Seria a ideia de um Deus estrangeiro, tá bom? Então, os imperadores, grande parte dos imperadores, num determinado momento da história, foram considerados seres divinos. Eles eram agentes de Deus para o estabelecimento da ordem cívica e a paz aqui na Terra. Existiam nichos de cultos, ou seja, existiam quartinhos de culto, as pessoas faziam nos seus lares. Existe isso muitas vezes no interior, né? Um quarto onde muitas pessoas dedicam só a botar estátuas, imagens dos seus santos. Naquela época também tinha esses nichos de cultos sagrados, tá? E você poderia ver, quando você chegasse numa cidade dessa, por exemplo, Atenas, amuletos da sorte por tudo que é lugar. Então o povo era muito, por assim dizer, religioso. Um historiador francês disse assim,
há em Roma mais deuses do que cidadãos. A quantidade de deuses era assim, absurda. Eu ouvi recentemente alguém falando que na Índia tem mais de milhões de deuses. Então assim, era mais ou menos isso naquela época. A quantidade de deuses era assim, múltiplas. Os deuses eram considerados magistrados divinos governando a vida humana. Então os deuses eram considerados o topo da pirâmide do poder daquela época. Dentre os deuses existia uma pirâmide dentre os próprios deuses. Mas os deuses ocupavam a pirâmide do poder, depois vinham as classes sociais mais elevadas, os imperadores, as classes sociais mais elevadas depois dos imperadores, até chegar a ralé. Com muita sorte você exercia poder sobre alguém. Alguém estava debaixo da sua hierarquia. Mas de certa maneira, a estrutura hierárquica social era parte da crença que as pessoas tinham a respeito de como era a estrutura dentro do próprio Olimpo. Ou seja, dentro do próprio dos deuses daquela época. Como é que se organizavam os deuses? Então existiam os deuses que eram hierárquicos. Que tinha mais poder, que tinha menos poder. E muitas vezes esses deuses brigavam, tá? Para tomar o poder do outro. Então, essa maneira de ver as divindades influenciou na maneira como eles se comportavam e viam a sua vida social. Era um reflexo. A hierarquia dos deuses era um reflexo de como era a hierarquia, de alguma maneira, da sociedade romana e grega daquela época. Então o autor bota aí, ó. No topo estava os deuses, vivendo para ser servido, sem sentimentos de afeto ou graça. Então, o que a gente hoje entende por um Deus, as pessoas hoje pensam o quê? Quando você vai falar de Deus, a primeira característica que as pessoas pensam a respeito de Deus é o quê? Que ele é amor, que ele é gracioso, que ele é bondoso. Naquela época isso era inimaginável. Não se pensava a respeito de um Deus como um Deus gracioso e um Deus amoroso. Se pensava a respeito de um Deus que nós teríamos que apaziguar para Ele nos fazer um bem com muita sorte. Nos dar riqueza, nos dar poder, nos livrar dos males, nos fazer ganhar na guerra. Mas o que para a gente hoje, até para aquelas pessoas que não são cristãos, mas eles dizem, eu acredito num ser divino bondoso. Pronto, ele acredita no ser divino bondoso. Ninguém diz assim, eu acredito no ser divino que está irado, que eu tenho que apaziguar para que eu tenha uma boa vida. Ninguém pensa assim. Mas naquela época era comum as pessoas pensarem assim a respeito dos seus deuses. A religião popular, romana e grega, via os deuses dessa forma, como um ser que não é gracioso nem amoroso, mas um ser que não tem afeto, mas que precisa ser agradado através dos sacrifícios e, como a gente vai ver mais na frente, dos rituais que eram realizados. É como se fosse hoje os deuses gnásticos, né? Não era. Isso. São os deuses, os orixás, né? Orixás, né? Que precisam ser sempre apaziguados, né? Presentes, oferendas, para que eles possam estar tudo bem com você. Né? Quando você precisa de alguma coisa, ele até lhe ajuda também. Isso. Existia deuses para tudo que é coisa lá, né? Existia um dos deuses que era chamado o deus Febres. Da onde veio o deus o quê? Febre. Então, se você não quisesse ter febre, não quisesse ficar doente, você oferecia um sacrifício a esse Deus, para ele não mandar doença para você. E você não ir para a UPA. Exato. Não precisava nem de plano de saúde naquela época, né? Se você apaziguou direitinho, acabou-se. Então tinha Deus para tudo que é coisa que você possa imaginar, tá bom? Os humanos prestavam homenagem para manter a paz e inspirar trocas. É o que se chama de Pax Deorum. O que é a Pax Deorum? É manter os deuses apaziguados, em paz com a humanidade. E como é que eu sei que os deuses estão em paz com a humanidade? Quando a humanidade como um todo está prosperando, está vencendo as batalhas, está tendo um bom andamento aqui na vida. Então, isso. Quando há algum tipo de calamidade, de provação pessoal, você de alguma maneira está tendo o desagrado dos deuses. Então sempre era uma maneira de você constantemente estar
tentando manter esses deuses ok com vocês, para que vocês pudessem, ou para que eles pudessem ter uma boa vida naquela terra. Então, como é que funcionava essa relação? Era um esforço humano, sacrifícios, orações, respeito e devoção. Então, se você queria ter um bom andamento com os deuses, você teria que fazer essas coisas. E aí você poderia receber o favor divino, que era o quê? Saúde, segurança, riqueza. Você pode dizer, mas isso não é graça? Não. A graça é o quê? É algo que imerecido. Que não é graça. Os seres humanos têm que oferecer alguma coisa, se esforçar para que ele possa, de alguma maneira, agradando-se os deuses, receber esse favor. O autor diz aí, não buscam a religião da época, não buscava nirvana ou paz interior. O bem-estar das civilizações dependia da boa vontade do Monte Olimpo. O que é que ele está dizendo aqui? Muitas vezes as pessoas querem hoje uma religião, independentemente se é uma religião verdadeira ou não, contanto que ela me traga paz. Mas essa religião lhe faz bem? A pessoa lhe pergunta. Faz. Então siga esse Deus, está lhe fazendo bem? Naquela época, mais uma vez, era inimaginável você pensar em ter uma religião simplesmente porque ela lhe faz um bem interior, porque ela lhe traz uma paz psicológica. Ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado com uma paz interior, com você estar tranquilo diante das dificuldades. Não. Os deuses, para eles, serviam apenas para dar um bom andamento, ou principalmente para dar um bom andamento aqui na Terra. Que bom andamento é esse? Riquezas, saúde, segurança e assim por diante. Tá bom? Então... Mas hoje, eu acredito que hoje, com a ideia dessa teologia, né, desse advento dos coaches, a religião tem sido muito incentivada na questão do bem interior, né? Por exemplo, você faz... A prosperidade é você ensinar para Deus. Sim. Deus te devolve. Isso, a teologia da prosperidade. Você diz. Isso. E Deus te devolverá, né? É isso. Sim. Mas hoje eu estou dizendo assim, não existe teologia da prosperidade. As maiores igrejas evangélicas hoje, as principais são da teologia da prosperidade, mas hoje há uma mudança da teologia da prosperidade para a teologia cult, né? Que é uma preocupação muito mais com sua positividade interior. Então você não está tanto preocupado com a sua riqueza, você está preocupado com a sua prosperidade emocional. As pessoas estão muito preocupadas com um Deus que possa lhe suprir emocionalmente, tá bom? Naquela época, era inimaginável você pensar na sua religião como uma maneira de lidar com o seu bem interior. A religião não tem nada a ver com isso. A religião tem a ver com saúde, segurança. Parece o Estado, né? Saúde, segurança, educação. A gente vai ver aqui mais na frente por quê, tá? Certo. Tendo visto um pouco de como eram as práticas da religião daquela época, ou como era entendida a religião naquela época, a gente vai agora para uma coisa que diferenciou muito os cristãos daquela época das religiões dominantes que existiam, populares. A primeira coisa é que os cristãos eram conhecidos ou chamados de crentes. Os primeiros cristãos e a transformação da religião, a religião da fé. Abram a Bíblia de vocês aí em João, capítulo de número 20, o verso 25 ao 29. É uma passagem conhecida, quando os apóstolos recebem a visita de Jesus depois de ele ter sido ressuscitado. Ele passa um período aparecendo aos discípulos. E uma dessas vezes que ele aparece aos discípulos, Tomé não está presente. E Tomé ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. E os discípulos disseram para Tomé, Tomé, a gente viu Jesus. Ele disse, não viu não, isso daí é mentira, isso é conversa fiada. Eu só acredito se eu tocar. Lembra dessa passagem? Pronto, a gente vai ver um pouco aí. Leiam aí para mim, João capítulo 20, verso 25 ao 29. Os outros discípulos entrando anunciaram, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Então, estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu,
Então, a partir desse diálogo entre Tomé e Jesus, existem outras passagens que estabelecem os cristãos como crentes. Existem muitas e múltiplas passagens no Novo Testamento enfatizando a fé como elemento fundamental do cristianismo. E isso era um contrassenso às religiões daquela época. Primeiro, as religiões daquela época eram religiões que estavam ligadas muito às questões visíveis e transicionais. Quando a gente fala da religião da fé, a gente está falando de coisas que são invisíveis e relacional. De um lado você tem uma religião muito visível, são estátuas, são templos, são objetos que você pode manipular para agradar os deuses, são sacrifícios que você oferece. Então, a religião é muito visível, a religião daquela época. Do outro lado, você tem uma religião extremamente invisível. O que é que você faz para agradar a Jesus? Você tem que ter fé nele, ele disse. Que coisa, não? Você tem que ter fé. Que tipo de religião é essa? Você tem que ter fé. Não, fé não, é oferecer sacrifício, é ter um templo adequado, é ter estátuas que podem lhe ajudar nessa mediação. De repente vem o cristiano, não precisa nada disso, não é fé. Fé. Já viu um negócio desse? Então, para a religião romana e os romanos daquela época, isso era completamente contracultural. Como é que uma religião não tem nada a ver com o visível, com o manipulável? Mas não só isso. Como é que uma religião tem muito mais a ver dizendo que esse mundo é um mundo transitório, mas que na verdade o que importa é o mundo que está por vir? Não que esse mundo seja irrelevante, mas esse mundo é uma preparação da obra redentora de Deus que vai ser concretizada na volta de Jesus Cristo. Então veja como isso contrasta com a ênfase das religiões daquela época. Uma religião visível e uma religião que se concentrava muito mais no que os deuses poderiam fazer pelas pessoas aqui na Terra. Aí vem o cristianismo e diz, não, está errado. A religião verdadeira é uma religião que lida com o invisível, porque as coisas invisíveis são as coisas mais importantes. E essa vida é apenas uma transição para uma vida superior. Isso era completamente contracultural. O autor diz assim, Gupta: os cristãos nadavam contra a corrente, enfatizavam a fé em algo que não podia ver e uma devoção baseada no amor, destruindo a dinâmica religiosa comum da época. A religião daquela época pode ser denominada como uma religião empirista. O que é o empirismo? O empirismo é algo que pode ser testado, algo que pode ser palpável. Por isso que a ciência lida com o método empírico. O que é o método empírico? É um método que você pode testar em laboratório, pode ver. Por isso que o método científico não pode simplesmente lidar com a questão de Deus diretamente. Porque Deus é invisível. Como é que você vai estar no laboratório? Como é que você vai ver? Deixa eu ver. Você pode ver rastros da criação de Deus, claro. Isso é óbvio. Mas você não pode, a partir do método científico, acreditar que você vai lidar diretamente com Deus. Porque o método científico, que é empirista, lida com as coisas que são palpáveis, sensíveis, que você cheira, que você olha, os seus 5 sentidos. A religião greco-romana daquela época era exatamente isso. Uma religião que lidava com os 5 sentidos. Aí vem agora e o cristianismo diz, olha, os 5 sentidos é muito pouco para você lidar com o que é verdadeiramente uma religião. É interessante que naquela época, um autor, ele mostra como era realizado um culto para manter a paz entre os deuses e o ser humano. Lembre-se que paz aqui não é a paz que a Bíblia fala, tá? Uma paz que você estava condenado e agora Deus estabeleceu uma paz para você ter um relacionamento vívido com Ele. Paz aqui tem a ver, os deuses podem se voltar contra nós, então vamos oferecer sacrifícios para que a gente tenha uma boa vida, segurança, saúde, educação, o que mais? Uma boa economia, seja um plano de governo para as eleições. Então, religião era isso naquela época. E uma das coisas mais importantes para a religião, para o estabelecimento da Pax Deorum, ou seja, da paz, a respeito dos deuses e dos seres humanos, era como você realizava o ritual de sacrifício.
A religião daquela época era principalmente uma religião ritualista. Lidava muito com a questão do ritual, de como você deve proceder corretamente em cada detalhe para as coisas saírem bem e os deuses não ficarem bravos com vocês. E um autor, ele relata uma dessas práticas de ritual para o apaziguamento dos deuses, para que os deuses se tornassem favoráveis aos seres humanos. E ele diz que naquele ritual existia um sacerdote que lê a fórmula em voz alta. Então, as fórmulas que as religiões receberam ao longo dos anos das suas tradições antigas, eles agora utilizam para realizar o culto deles. Então, existia um sacerdote que lia, um sacerdote específico que lia a fórmula em voz alta. Existia outro sacerdote que realizava o ato físico do ritual. Existia outro que garante a execução com precisão impecável. E, deixa eu ver. Certo, tá fazendo tudo certinho aí. Esse era o diácono da época, né? E por fim, impõe silêncio absoluto no ambiente. Então existia um que ficava olhando. Olha, menino. Então o culto tinha todas as minúcias, porque aquilo ali era um momento de você fazer tudo certinho. Porque se no final você não conseguisse realizar o culto adequadamente, havia punições severas se os deuses se voltassem contra aquela nação ou contra aquele povo que estava realizando aquilo. E existiam punições legais do Estado. Vocês realizaram o culto errado, foi. Agora os deuses estão arretados com a gente, então a gente vai fazer. E tinha punição do Estado para um culto não realizado adequadamente. Então você tinha toda a minúcia. Por quê? Porque era um culto, uma religião empirista. Estava lidando com a experiência, com os sentidos. Então os deuses estavam muito mais preocupados em como o ritual era realizado adequadamente do que necessariamente preocupado de como estava a vida daquela pessoa ou não estava. Os deuses não estavam nem aí. Só realize tudo o que a gente quer corretamente para que vocês tenham uma boa vida aqui nessa terra. Alguma dúvida tem? A ênfase da fé como religião. No cristianismo, o foco é na pessoa. O que é fé aqui para um cristão? Fé para o cristão nada mais é do que você depositar sua fé em uma pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele abre o seu ministério em Marcos capítulo número 1, verso 15, ele diz: o reino de Deus é chegado entre vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outros momentos, o próprio Jesus vai dizer para que nele mesmo tenha fé em mim. Então, a religião cristã começa a se distanciar de modo a criar uma ruptura abissal entre a religião daquela época e o cristianismo, ao enfatizar o elemento da fé. Essa fé que é uma fé em uma pessoa, essa fé que é uma fé de relação de confiança, e essa fé que lida com o elemento do inacreditável. A gente vai ver mais um pouco sobre isso. Então, para a religião romana, o que era religião? Algo tangível, você pode manipular, algo visível, você vê, e algo empírico. Para a religião cristã, a religião verdadeira é a religião invisível, que lida com o futuro e é relacional. E ele coloca aqui como paradigma da fé a questão que a gente viu na abertura no início do nosso estudo, que é a questão lá de Tomé e Jesus. Tomé, por assim dizer, queria seguir a religião daquela época. Qual era a religião daquela época dos gregos e dos romanos? Eu quero tocar, eu quero experimentar, eu quero ver. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Mas não só isso. Pense num dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento, que é quando Abraão deposita fé em Deus, e o texto bíblico diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa fé aqui não lida precisamente com depositar a confiança no Evangelho, mas é depositar a confiança no próprio Deus do Evangelho.
Não é na notícia, mas é no próprio Deus que dá a notícia. Então, essa fé aqui, o próprio texto lá de Gálatas, quando ele vai interpretar o episódio lá de Gênesis, ele diz, Abraão ainda não era circuncidado. E a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, não foi por causa de ritual que ele fez. Não foram rituais meticulosamente realizados que fez com que Deus se tornasse favorável a Abraão. Abraão nem tinha sequer sido circuncidado. Ele não tinha sequer existido ainda o ritual da circuncisão. E ainda assim havia um estabelecimento de uma relação de uma pessoa que confiava nesse Deus, e esse Deus se revelava a essa pessoa, sem qualquer tipo de sacrifício, sem qualquer ritualismo meticuloso. E o relacionamento entre Abraão e Deus torna-se um paradigma do que seria a fé para os cristãos do Novo Testamento, ou a fé e a religião cristã. Nadando contra a corrente, acreditavam no inacreditável e no inatingível. Ou seja, os cristãos daquela época falavam muito sobre o mundo por vir. E a religião dominante da época, as religiões dominantes da época, eles estavam preocupados com aqui e com agora. Então, porque fica em coisas, vai vir um mundo por vir e a gente quer saber disso. A gente sabe lá se isso vai acontecer ou não. A gente está preocupado em como ter uma boa vida aqui na Terra, enquanto nossos filhos estudam bem, têm um bom trabalho, crescem e nada acontece de mal com eles, nem com a nossa vida, a gente tem as contas pagas. Estavam preocupados com isso. Então, os cristãos, a partir do momento que enfatizam esse mundo por vir, eles criam essa ruptura também com a religião daquela época. Então, fé aqui era uma ruptura para a religião daquela época. Por quê? Porque fé envolvia uma relação pessoal entre Deus e a pessoa, e para as religiões daquela época isso é algo extremamente perigoso. A gente hoje diz assim, você tem que ter intimidade com Deus. Se você chegasse para um romano daquela época e dizer, você tem que ter intimidade com Deus, meu amigo, isso era uma blasfêmia para ele. Intimidade com Deus? Você está louco, você tem que oferecer os sacrifícios certos, realizar os ritos corretos e ele apaziguar a sua ira. Acabou, que intimidade. Como é que a gente fala quando a pessoa trata a outra, mas não é muito próxima? Uma palavra que a gente usa. É muito... libertinagem. Deixa de libertinagem. Poxa, era o que os romanos diriam. Deixa de libertinagem, tu está tratando com Deus, menino. Ou com os deuses. Tu quer ter intimidade? Cala a tua boca, oferece teu sacrifício corretamente. Faz as coisas certas em relação aos rituais. E pronto. Aí vem a religião cristã e diz, não, você tem um relacionamento pessoal com Deus. Pense que isso era extremamente contracultural naquela época. Por quê? Porque os deuses eram os deuses muitas vezes irritadiços. Eram os deuses temperamentais. De repente o Deus está arretado lá e manda fogo e destrói as coisas. Como é que você vai lidar com Deus com intimidade? Que tipo de intimidade você vai ter com ele? Você lida com esse Deus como se você estivesse desarmando uma bomba. Você vai lá com muito cuidado. Afasta. Então você bota aquela roupa, bota tudo certinho e vai embora. Você não vai ficar com intimidade. Bombinha! Você tem isso de intimidade. Você está lidando com algo que é extremamente perigoso. Era assim que as religiões daquela época viam os seus deuses. A religião, deixa eu ver aqui. A religião romana, elas viam quanto mais templo e estátuas, melhor. A estátua cultica era o eikon de um deus alheio a este mundo. Eikon é a palavra grega para imagem. E essa palavra é um tanto quanto importante dentro da teologia da Bíblia como um todo. Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Um dos primeiros textos e mais conhecidos da Bíblia, que o homem foi criado à imagem de Deus. Depois a Bíblia vai dizer que Jesus é a imagem invisível, a imagem visível do Deus invisível. Então, a ideia de imagem é muito forte para o conceito bíblico do que é o cristianismo. Só que para os gregos e romanos daquela época, quando eu falo aqui religião romana, entenda as religiões gregas e romanas daquela época, tá? Eles mutuamente se influenciavam. Quanto mais estátuas,
Quanto mais templos era melhor, porque esses templos e essas estátuas era a imagem, era a conexão com o próprio ser divino, ou com os seres divinos daquela época, com os deuses daquela época. Eles sabiam que os deuses deles eram muito mais do que aquelas estátuas, do que aquele templo. Mas eles entendiam que você ter estátuas, você ter templos, ajudavam nessa relação de apaziguamento, de estabelecimento de paz. Na religião judaica, a gente vê que não há estátuas. A Bíblia proíbe isso, né? Lá no 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem... certo? Então a religião judaica, de certa maneira, o cristianismo segue essa herança da religião judaica, até porque eles têm os mesmos escritos. Entretanto, com o advento de Jesus, algumas coisas mudam. Por exemplo, a religião judaica, embora não tivesse múltiplos templos, mas só tivesse um, que era em Jerusalém, a religião cristã não tem templo nenhum. Qual templo? A gente costuma chamar isso aqui de templo, isso não é templo. À luz do Novo Testamento, isso aqui não é templo. Isso aqui é uma casa de reunião, de oração, de adoração, mas isso aqui não é templo. No Novo Testamento, o templo passa a ser o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo habita naqueles que são crentes, que são templos do Espírito Santo. Mas o edifício físico agora não tem a importância que tinha no judaísmo. Por quê? Porque a realidade do templo físico, que era encontrar-se com Deus, agora é dado na pessoa de Jesus Cristo. Nós nos encontramos com Deus quando nós nos encontramos com Jesus Cristo. Exato. Então, o templo, na verdade, no Novo Testamento é tanto Jesus, como os crentes são a habitação do Espírito Santo, né? São templos do Espírito Santo, tá bom? São moradas do próprio Deus. Então, o templo físico agora não tem a importância no cristianismo como tinha no judaísmo. E nem a monarquia, a Torá ganhou um novo significado com o advento do Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem ainda uma visão católica Isso. do espaço santo. Né? Isso. E aí então consegue aquele que fazer brincadeira, tem tempo. Tem a visão ali que a católica como Isso. o tempo santo. Isso. Isso. Isso é, e a igreja batista, tem vários batistas, tem um batista. Isso. Ele não gosta de botar igreja, ele diz que igreja não é um espaço. Isso. Realmente não é. Mas aí ele E templo também não. No Novo Testamento não. Eles estão querendo errar a igreja, mas é todo mundo tem. Isso. Isso. Como eu disse, na teologia bíblica do Novo Testamento, o templo agora tem um novo significado. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento. Por que a gente não sacrifica? Porque os sacrifícios tiveram a sua importância até o advento de Jesus. O templo do Antigo Testamento tinha a sua importância até o advento do verdadeiro templo, que é o Senhor Jesus Cristo. O que era o templo, se não o encontro de Deus com o homem? Era a mediação de Deus com o homem. O que é o Senhor Jesus Cristo, se não a mediação entre Deus e os homens? Então, Jesus agora é o verdadeiro templo. É a verdadeira imagem do Deus invisível, como vai dizer lá Colossenses. Então, aquilo que era algo visível e palpável para a religião romana, a eikon dos romanos e gregos daquela época, das religiões daquela época, era templos, estátuas, amuletos da sorte. Agora vem o cristianismo e diz, não tem nada disso. A imagem de Deus é Jesus Cristo e Ele não está aqui mais. E nós somos imagens de Deus por refletirmos ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é a imagem perfeita, imaculada de Deus. Isso também era um contrassenso às religiões daquela época. Isso acabou gerando, de certa forma, um paradoxo. Uma espécie de contradição para como os romanos e gregos encaravam a religião cristã naquela época. Porque ainda que os cristãos dissessem que tinha uma religião, eles diziam, mas que religião é essa? Não tem estátua, não tem templo, não tem amuleto da sorte. Acho que nunca vi uma religião assim. Na verdade, vocês são ateus. Então, eles consideravam os cristãos como ateus, simplesmente porque eles não tinham esses objetos de ligar os seres humanos a esses deuses e apaziguar a ira. Eles diziam, se você rejeita as estátuas visíveis do Estado, se você não participa dos rituais da Pax Deorum, você está venerando divindades insípidas
e sem sentido. Ateu aqui não tem necessariamente a ver com a não existência de Deus. Não é que o cristianismo não acreditasse em deuses nenhum. Mas se acredita nesse Deus, que validade tem esse Deus? Se a gente não pode tocar, se a gente não pode manipular, se a gente não pode ter acesso a ele mediante objetos físicos. O autor diz assim: para Roma, judeus e cristãos não eram vistos como devotos de outra religião, mas como um perigo subversivo sem Deus, que ameaçavam a estrutura da sociedade. Não era uma escolha de máquina de venda automática, era uma rejeição do sistema. O que ele está dizendo aqui de máquina de venda automática é que você não tem fez aquele sacrifício, então os deuses, que massa, gostei, hambúrguerzinho cheiroso, gostei. Então você tinha lá, não quer ter febre, então oferecer, ao invés de ir na farmácia, dar um dinheiro e oferecer o sacrifício, passou a febre, meu filho, passou, pronto, deu certo. Então era algo muito identificável. Como é que eu vou saber se esse Deus está favorável a mim ou não? Porque eu tinha febre e agora eu não estou mais. Porque meu filho tinha febre e agora eu não tenho mais. Porque eu estava andando ruim financeiramente, agora eu estou andando bem financeiramente. Então religião era isso, era algo muito, por assim dizer, prático. E as pessoas não fazem isso hoje, né? Eu estou andando, se minha vida está indo muito bem, então Deus está aprovando. À luz da palavra de Deus, a Bíblia não diz isso, né? Você pode estar tendo uma vida muito boa e, na verdade, deve ser contrário a tudo que você está vivendo. E o contrário também é verdadeiro. Você está passando uma vida muito ruim e Deus, na verdade, está aprovando tudo que você tem feito. Você tem sido um piedoso. Mas para religiões daquela época, não. Era algo muito palpável. Está andando bem? Então os deuses estão a seu favor. Está dando tudo errado na sua vida? Porque os deuses estão contra vocês. Bom? Religião e crença. Então existia um menu de opções da Pax Romana. Ou seja, os gregos e romanos, eles não rejeitavam novas religiões e novas crenças que surgissem no seu meio. Aí veio um cara lá, que veio de um país lá de não sei onde, ele está vendo uma religião que ninguém não falou. Não tem problema, venha. É mais um cardápio, a gente tem mais uma opção para que a gente oferecer aqui não der certo, a gente oferecer esse seu aí, talvez dê certo. Era mais uma opção. Quando a gente vai lidar com o cristianismo, a gente vai ver que é um contraste fundamental com as religiões daquela época. Por quê? Porque a fé cristã tinha a ver com um compromisso profundo. Você não pode simplesmente ficar, não, eu estou com a fé cristã, mas não deu muito certo aqui não. Deixa eu ir ali para aquela religião para ver se ela me ajuda. Ah, não deu muito certo não, deixa eu ir para aquela outra. Nas religiões daquela época não existia um compromisso profundo com Deus. Eu tenho um compromisso com esse Deus, mas se ele me ajudou aqui, eu vou pedir esse aqui, que eu vou pedir esse aqui, deixa eu ver com esse aqui também. Vocês têm alguma outra opção aí que eu ainda não sei se eu pedi ou não? Não existia um compromisso. Vem o cristianismo e diz, você tem que ter um compromisso profundo com Jesus Cristo. E tão somente com Jesus Cristo. Veja como isso impacta os cidadãos daquela época a respeito de como eles entendiam a religião. Que religião é essa? Você tem que ter compromisso com uma única pessoa, com um único ser, em detrimento dos demais. Isso aí não existe. Você está simplesmente correndo riscos ao lidar só com um. É bom estar com um cara que você um vai no outro, vai no outro, vai no outro, e um deles pode ajudar você. E a fé cristã disse, não. A lealdade que a gente deve ter deve ser a uma única pessoa. O cristianismo não era seleção em um menu de opções religiosas. Pela sua natureza de fidelidade exclusiva a Jesus, os cristãos estavam rejeitando a tradição e perturbando ativamente a Pax Deorum. Por quê? À medida que eles professam fidelidade unicamente a Jesus Cristo, talvez os deuses ficassem irados. Então veja que eles eram muito pluralistas com a religião. Não, você tem a sua religião, tem outra, não tem problema não. Mas agora com o cristianismo, eles acham que é isso. Defendendo exclusivamente uma coisa. Isso pode abalar os deuses, hein? Eles podem ficar irados. E isso significa o quê? Significa falta de riqueza, o desandamento, não é? A falta de bom andamento da sociedade. Então isso lidava com a política de Estado, isso lidava com a vida individual, as vidas individuais das pessoas.
com todas as áreas. Então, afirmar a exclusividade de Jesus Cristo era algo que abalava a vida cívica e religiosa e política daquela época. Vou passar aqui rapidamente sobre isso. Mas naquela época também existia uma identificação que essas religiões dominantes davam a outras religiões. Eles diziam que eram a religião verdadeira. Eles chamavam isso de religio. E as pessoas que não tinham essa religião, talvez a expressão melhor não fosse verdadeira, mas as religiões que eram eficientes, porque a religião naquela época era muito mais uma questão de desempenho, de como os deuses me favoreceu, ótimo, não me favoreceu, ruim, do que exatamente se é verdadeiro ou é falso, tá? Então, eles chamavam os cristãos e os judeus de, na verdade, não era uma religião, era superstição. Por quê? Porque na religião antiga, na religião dominante da época, você tinha que ter uma antiguidade. Aí vem agora uma pessoa dizendo que crê em Jesus de Nazaré, que nasceu há 30 anos atrás. Que história é essa? O negócio tem que ser antigo, um negócio novo desse. Não foi testado pelo tempo. Como é que a gente vai adorar um Deus dessa forma? Tem que ser algo extremamente ritualizado. Você vai numa reunião cristã, não tem esse tipo de ritualismo. Você não tem sacerdotes, você não tem sacrifício sendo oferecido, você não tem fumaça, incenso. Não tem nada disso. Que religião estranha. Você entra, não tem... Cadê o sacerdote? Cadê o sacerdote? Tem não. Cadê o sacrifício? Tem não. E a fumacinha subindo? Também tem não. Isso era um contraste absoluto com a religião daquela época. Era uma religião corporativa, ou seja, tinha a ver muito mais com o bem social do que com a vida religiosa entre uma pessoa e Deus. Claro que o cristianismo é muito mais do que isso, tá? Mas o cristianismo trouxe esse caráter peculiar, que também estava no judaísmo. Mas esse caráter peculiar de você ter um relacionamento pessoal com o próprio Deus, individual com Deus. Enquanto eles viam isso como algo perigoso. Que perigo, que conversa estranha, você está dizendo que tem relacionamento pessoal com Deus, ou com os deuses, como eles entendiam naquela época, né? E era uma religião eficaz. O que importa para mim é se deu certo. Eu orei a Deus hoje de noite. Na manhã seguinte apareceu a namorada, então essa namorada é minha. Não é possível. Porque eu orei, depois veio. Não pode ser Satanás. Não, mas a menina é descrita, não serve para nada. Não quer saber de Deus. Não, mas eu vou querer, porque eu creio que Deus está fazendo isso para mudar ela e ela vai se converter a Jesus Cristo. Isso é a religião daquela época. Eu orei, no outro dia apareceu alguma coisa que parece me favorecer. Ótimo. Então os deuses estão a meu favor. Era uma religião extremamente eficiente, estava preocupada com o desempenho. Desempenhou aquilo que eu pedi, então os deuses estão favoráveis a mim. Não desempenhou aquilo que eu pedi, então os deuses estão contra mim. Esse aqui. Não sei se em algum momento mais na frente. Deixa eu ver. Acho que mais na frente. Alguma dúvida até aqui? Anatomia de uma religião bizarra. Veja, para as religiões da época, o cristianismo era visto como algo bizarro. Ou, na nossa linguagem, bizonho, né? Deixa eu ver aqui se tem... Ah, certo. Mais na frente eu vou mostrar isso. Por quê? Olha a ideia que os cristãos agora estavam defendendo. Veneração ou adoração a um criminoso executado. Afinal de contas, eles pregavam que Jesus foi crucificado. E a crucificação era um crime que você pagava por você estar quebrando as leis do Estado. Aí lá vem agora, a gente adora um criminoso que foi crucificado. Como é que o cara adora um criminoso? Um quebrador das leis do império. Mas não só isso. Havia ausências de sacerdotes tradicionais. Membros são chamados uns aos outros de irmãos. Isso era subversivo, por quê? Porque naquela época as pessoas tinham uma hierarquia social. Irmão não, alto lá. É isso, irmão. Me chama de senhor. Eu sou senhor de engenho, sei lá. Então, quem manda sou eu, não venha com essa intimidade, não.
Então, quando a religião cristã vem e diz que todos podem chamar uns aos outros de irmãos e irmãs, isso é uma quebra da hierarquia social. Poxa, que é isso? E como é que fica o cara que é o chefão, o bambambam, ser chamado de irmão? O cara que é um escravo? Então veja como a religião cristã era daquela maneira contracultural. Isso. Filemão. Isso. E aí era Filemão, que era o senhor do escravo, Paulo disse, olha, tratai como um irmão. Isso. Mas depois eu ia falar mais só. A ausência de templos, homenagem suprema a um judeu de uma cidade minúscula. Quem é Jesus que agora? Ele é de onde? De Belém. De Belém. Aí tá de brincadeira, bicho. O cabo é da onde? De Bairro dos Estados. Aí tu tá de brincadeira. Se fosse lá das Graças. Mas de Bairro dos Estados tu tá de brincadeira, bicho. Tu adora um Deus que veio de Bairro dos Estados. Aí não dá não, hein? Então veja que isso era contracultural. Porque existia a hierarquia dos deuses. Como é que um Deus poderoso, um Deus que poderia fazer tanta coisa como os cristãos invocavam, agora vinha de uma cidade minúscula, insignificante, da periferia, por assim dizer, naquela época? Isso. A falta de uma identidade étnica definida. Isso também era chocante para aquelas pessoas. Porque isso tornava, a gente vai ver mais na frente, uma religião um tanto quanto movediça. Porque os judeus vocês poderiam identificar. Os judeus têm nação, têm terra, tem um certo tipo de vestimenta. Agora vem os cristãos e dizem, não, vocês são de onde? De onde? Como assim a gente é de onde? Eu sou, por exemplo, da Grécia, aquele é da Itália, aquele ali é da Espanha, aquele ali não sei aonde. Que religião doida é essa? É de todo lugar, é? Ah, pai, isso não vai dar certo não. Porque quando você torna a religião uma religião que é amorfa, por assim dizer, não tem uma identidade muito específica, você cria um certo tipo de ameaça ao Império Romano. Porque se o Império Romano quisesse destruir os judeus, eles sabiam onde encontrar os judeus. Em várias localidades, como eles se identificavam. Agora vocês têm os cristãos. Um negócio um tanto quanto amorfo, espalhado em vários lugares. Infiltrado, por assim dizer. Então veja, isso cria, de certa maneira, algo bizarro. Então, os cristãos, isso é uma das verdades mais centrais do Novo Testamento, tá? O que a gente vê hoje como algo certo, naquela época era algo bombástico. Você professar que a sua religião era uma religião não mapeável, ou seja, uma religião que não tinha uma identidade própria, não era a religião egípcia, não era a religião romana, não era a religião grega, mas era uma religião que não se identificava com nenhuma nação. Mas que todas as nações poderiam ser favorecidas por esse Jesus se entregasse a ele, embora ele não fosse nenhuma delas. Então, o outro verbo está aqui. A respeito dos judeus, eles possuíam herança, terra, história. Já os cristãos estavam espalhados por toda parte. John Barclay, um estudioso das cartas paulinas, ele diz assim, ó, os seguidores de Jesus, ou de Cristo, judeus ou não estão marcados nesse mapa. Um grupo movediço, sem mãe, sem pai, sem começo e sem onde. Isso era um perigo para o império daquela época. Que tipo de religião é essa que prega tantas coisas que são contrárias às religiões e contrário ao que a gente diz, que os deuses se tornarão favoráveis a nós, e a gente não consegue pegar ele? Os cristãos estão ali, no norte. Não, ele está no norte, ele está no sul, ele está no outro país. Ele veste essa roupa, o outro veste outra roupa. Isso se tornava uma ameaça extremamente grande para o império daquela época. Então, como eu disse antes, isso é uma das verdades mais centrais do Novo Testamento. É mostrar que quando Jesus vem, ele derruba a separação que havia entre judeus e gentios. E agora ele faz dos dois um único povo. A carta de Paulo é recheada sobre essa verdade bíblica aos Efésios, tá? Como uma religião estranha cresceu tanto? Depois da gente ver como o cristianismo era bizarro para as religiões daquela época e para as práticas religiosas daquela época. Como é que o cristianismo cresceu tanto? Diante dessas visões tão díspares do que era o próprio cristianismo.
Não é que o cristianismo, assim, ele foi crescendo porque ele era muito parecido com outras religiões que já existiam. Era, na verdade, completamente diferente do que todo mundo pensava do que ele seria uma boa religião. Então, como é que o cristianismo cresceu? A lógica romana era: o amor não era objetivo. O amor a religião não tinha como objetivo você amar aquele Deus. Que história, amar a Deus? Tem a ver com isso. Afinal, eles diziam: você não ama seu prefeito. Alguns diziam: concordo, pastor. Você não ama seu chefe de polícia. Não olha para dizer: concordo também, pastor. Ou você não ama seu banqueiro. Você simplesmente os respeita. Assim é a religião. Você não vai lá no banco: eu amo tanto esse gerente aqui do banqueiro. Desenrolado, né? Eu amo. Você deveria amar, tá? A Bíblia diz isso, que é pra gente amar todo mundo. Mas para a religião daquela época era uma transação. Você conhece a pessoa, lhe respeito. Opa, vou ser honesto com você. É um mero respeito. Não havia um conceito de amor nem para a religião e nem socialmente. Havia amor em relação à sua família. Eles acreditavam nisso. Você deve amar os suas esposas, seus filhos. Mas uma relação de amor com essas pessoas mais distantes e com os deuses, isso aí era bobagem. Isso não era pensado pelas religiões daquela época. Aí vem o cristianismo e diz exatamente o oposto. O choque cristão: Deus ama e cuida de você, e você deve honrá-lo e amá-lo de volta. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, diz: vocês amam a Deus porque Ele lhe amou primeiro. Há algo que a gente não consegue ver a dimensão dessa verdade, porque a gente não vive no primeiro século. No primeiro século isso seria uma verdade impactante para a gente. Tá certo, eu ouço isso todo domingo. Mas para o primeiro século, as pessoas que começaram a conhecer o cristianismo, isso era algo bombástico. Como é que é? Amar um Deus que em primeiro lugar nos ama e que a gente deve retribuir amor e honrá-lo. Que religião revolucionária para aquela época. Esse ensino era bizarro e perigoso para a ordem mundial, pois abriu o caminho direto para o que eles chamavam de superstição, o que eles denominavam de superstição. Estamos caminhando aqui já para a reta final. A gramática do poder, violência e harmonia. Os deuses daquela época, como eu disse já no início do nosso estudo, existia uma hierarquia de poder entre os deuses. E você vai ver que nos relatos de Homero, de Hesíodo, você vai ver que os deuses eles acabam ganhando poder à medida que eles lutam contra os titãs. Então os deuses se reúnem junto com Zeus, destroem os titãs e agora eles assumem o poder absoluto. Depois existem outros deuses. Por exemplo, se eu não me engano, Prometeu. Prometeu, ele tenta se voltar contra Zeus, que é o Deus Todo-Poderoso. Zeus não queria favorecer a humanidade, tirou o fogo da humanidade. Aí Prometeu disse: eu vou dar fogo à humanidade, para se rebelar contra Zeus. Então tudo era uma questão de disputa e hierarquia entre os poderes, entre os deuses. Era assim que a estrutura religiosa e divina era vista naquela época. O autor diz assim, baseado na teogonia de Hesíodo, o poder cósmico é obtido através do uso da violência e Zeus é o ser mais importante. Isso é tão interessante que Hesíodo vai dizer que Zeus, depois de assumir o poder supremo, ele se casa com uma deusa e quando essa deusa está para ter o filho, ele mata a esposa e mata o filho que estava no ventre, porque ele estava com medo de que o filho ao nascer e a própria mulher fosse de encontro aos seus projetos pessoais. Isso o quê? Isso aí não, isso vai ser cocô, menino, dá trabalho, não sei o quê, eu tenho tanta coisa para reinar. Isso, matou. Isso só demonstra como essas histórias épicas dos deuses está envolvida a questão de tomar poder, está envolvida a questão de violência, e os romanos viam isso como normal, tá? Você começar a falar,
Isso. A mente humana só pensa nesse poder. Isso. Os deuses são, na verdade, fruto do homem. Isso. São ídolos. Isso. Mas se você vê, apesar de ser fruto da mente humana, eu não nego isso, claro, mas se você for falar que o Deus que você crê é dessa forma para a sociedade que a gente vive hoje, o que é que ele diz? Realmente, eles veem isso como algo tranquilo? Se você disser, não, o Deus que eu sirvo, ele mata a criança no ventre, ele fez isso, ele sai violentando outros deuses que existem, meu Deus é poderoso demais, ele dá lapada em todo mundo. Mas o Espírito orixá é assim. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo, se você falar que crê num Deus desse, para uma pessoa que está à sua volta, sei lá, no supermercado, você acha que ele vai ver isso com bons olhos? Isso, exatamente isso. Isso, exatamente isso. A cosmovisão cristã influenciou a nossa cultura. Embora a nossa cultura a gente não possa dizer que é uma cultura cristã, claro que não, mas de alguma maneira elementos do cristianismo influenciaram a concepção que as pessoas têm de Deus. Ainda que não seja uma concepção completamente correta a respeito de quem é Deus ou de o que é um Deus, mas ele tem elementos de verdade. Por exemplo, um Deus amoroso é um elemento de verdade. Não é um Deus amoroso conforme a Bíblia diz. Mas o aspecto do amor, eles herdaram isso do cristianismo. Mas naquela época, não. Naquela época as pessoas nem pensavam nisso. O cristianismo estava nascendo, por assim dizer. Então, existia a lei do poder. A harmonia e a ordem exigiam conquista. O mais apto sobrevive. O mais forte domina. O jogo de soma zero, o autor diz assim, o ritual de evocatio. Esse ritual era interessante, que era o ritual de invocação. Por exemplo, existia uma nação que ia guerrear contra outra. O que é que acontecia muitas vezes? Ao guerrear com a outra nação, a nação que está se deslocando para invadir a outra, muitas vezes chegava perto da cidade, numa certa distância, e fazia um ritual de invocação. Eles invocavam os deuses, para que os deuses daquela nação pudessem sair daquela nação e ficar favorável a eles. Então eles prometiam riquezas, sacrifícios. Aí muitas vezes os deuses, poxa, eu vou me meter nessa nação fraca da bexiga. Os deuses mudavam a casaca e acabavam indo para o outro lado. E quando eles viam que foi para o outro lado, eles ficavam favoráveis. Como é que eles sabiam isso? Muitas vezes eles faziam isso com um elemento que eles chamavam de presságio. O que é o presságio? Era um ritual onde eles pegavam comida, jogavam para as galinhas. Se as galinhas comessem, de modo abastado. Rapaz, era um bom presságio, vai ganhar, viu? Realmente os deuses estão a nosso favor. Se as galinhas não comessem, rapaz, o negócio ficou feio, viu? Como a galinha come, forçava, botava na boca, a galinha cuspia, e nada a galinha querer. Existe uma história de um general romano, que ele ele fez esse ritual, as galinhas não comeram, o que é que ele fez? Vai comer não, é? Então pronto, então bebe água, jogou no mar. Moral da história, ele perdeu a guerra. Então, se você for um religioso que pensa só em desempenho e eficiência, então os deuses estavam contra ele. Quem mandou você matar a galinha? Então, era assim que eles viam a ideia da sua religião. Os deuses poderiam trair as nações e virem ser leais a outras nações que estavam guerreando contra a sua, e assim por diante, tá bom? Governantes sobre todos. Kyrios como designação para quem possui autoridade. Kyrios é a expressão grega para senhor, tá? E o significado de Kyrios para os cristãos. Existia um significado de Kyrios de modo geral, existia um significado de Kyrios aplicado ao próprio Cristo, no Novo Testamento. Kyrios significava o quê? Uma pessoa que tinha um título de senhor, donos de escravos, divindades menores, ou o próprio César, o imperador daquela época. E isso reflete o quê? Em todas essas diversidades, o termo Kyrio. Era alguém que estava numa posição de poder, que tinha autoridade sobre outro. Kyrios é isso. Aplicado aos reis, aplicado aos senhores, significa isso. Quando a gente aplica a Jesus Cristo, ou melhor, quando o Novo Testamento aplica o título a Jesus Cristo Kyrios, ele não queria dizer que Jesus era um ser que tinha autoridade, mas que existiam outros que tinham autoridade também igual a dele. Quando o termo é aplicado a Jesus Cristo no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, ele tem autoridade absoluta. Ele é Senhor de absolutamente tudo. O que é mais uma verdade que contrastava com a mentalidade daquela época. Por quê?
As pessoas acreditavam na hierarquia dos deuses. Não existia um Deus que governava tudo. Existia um Deus que era poderoso, mais poderoso que os outros, mas ele nunca governava tudo. Então ele precisava de outros deuses para fazer outras funções. Existia o Deus Hermes, que era o Deus da oratória, que vem da expressão hermenêutica. Então se você quisesse fazer um bom discurso, você oferecia um sacrifício a Hermes. Se você quisesse ter uma boa navegação, você oferecia o sacrifício a Poseidon. Então existiam deuses de várias matizes, de várias localidades, para várias funções. Aí vem agora os cristãos e dizem, existe só um Deus que comanda tudo. Ele comanda mar, ele comanda a terra, ele comanda a boa oratória, ele comanda absolutamente tudo. Isso acaba causando um impacto fundamental na estrutura não só hierárquica das divindades, mas na estrutura hierárquica do próprio Império Romano. Porque se só existe um Deus absoluto, e César? É o quê? Não, ele é um senhor que tem poder aqui na terra, mas ele não é o senhor absoluto. E os deuses? Se só existe um ser com poder absoluto, e o que é a humanidade? Não há hierarquia estabelecida de modo bem firme e que não pode ser quebrado? Que nem os deuses? Não. Porque só existe um ser absoluto. Os seres humanos não podem se considerar igual a esse ser. Isso quebra a estrutura hierárquica, econômica, social daquela época. Isso era uma ameaça frontal ao poder do Império Romano. Então veja que religião não tem a ver simplesmente com uma coisa pessoal que está no meu coração. Religião tem a ver com questões políticas, econômicas, sociais e religiosas, por assim dizer. Quando a gente vai para Filipenses, depois de a gente identificar o que significa Kyrios aplicado a Jesus Cristo, que ele é Senhor absoluto de tudo, não existe ninguém igual a ele, Senhor igual a ele, a gente vai ver que existe um hino bem conhecido que é Filipenses. Filipenses capítulo de número 2 vai falar a respeito de Jesus Cristo como um ser que estava numa posição altíssima. Ele era um ser divino junto com o Pai, mas que teve que se rebaixar. Fazendo o quê? Tomando a forma humana. Isso já seria um tanto quanto estranho, mas não algo peculiar. Porque na mentalidade dos romanos, da religião daquela época, muitos acreditavam que um ser humano poderia chegar ao status de divindade, tá? Mas aqui Paulo está fazendo o contrário. Paulo está dizendo que existia um ser divino que tomou o status humano. Não existia esse tipo de categoria para a religião romana, tá? Então, esse homem se rebaixa ao ponto de ser crucificado. Meu irmão, esse seria um escândalo dos maiores que você possa imaginar. Um Deus que deixa a sua hierarquia de poder para se rebaixar ao ser humano e acaba sendo crucificado como um criminoso desgraçado. Isso era inadmissível. E vem Paulo e diz, foi exatamente isso que aconteceu. Um Deus que estava à destra do Pai, tornou-se homem, fez-se desgraçado no lugar de pessoas desgraçadas para que elas não fossem desgraçadas diante de Deus e tomou o lugar, mais uma vez, de ascensão, de poder supremo. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o ser supremo, mas ele faz isso aqui, ó. Ser supremo, toma forma humana, morre, depois ressuscita com poder e glória, onde todos irão se submeter à sua autoridade. Eu imagino uma galera que era isso, você tem homens que já tem complexo de Deus e trabalhar. Isso. Crendo que depende da sua vida, você seria um ser adorado. Isso. Agora veja, isso é uma gravura que alguns especulam se é do final do 1º século ou até o 3º século, tá? Vocês conseguem entender o que é essa gravura aqui? O que é essa gravura? Isso foi uma gravura que foi encontrada, tá? Que é datada do 1º ao 3º século depois de Cristo. Isso é o quê? Que animal seria esse crucificado? Um burro. Isso é um burro crucificado e uma pessoa o venerando. Essa era a imagem que muitos tinham a respeito do cristianismo na época. Alguém pegando um cara burro e adorando esse cara burro.
Ou seja, o cristianismo era visto como algo tolo, sem sentido. Hoje o que a gente pensa ser algo glorioso, Cristo morreu por mim, para ele. Cristo morreu por mim. Que louco, tu vai adorar isso? Tu tá ficando doido, é? Cara fraco desse. Então era algo extremamente contracultural. O autor aqui ainda vai dizer, olha, a respeito da crucificação. Era uma ferramenta de punição extrema e mecanismo social para envergonhar comportamentos que ameaçavam a ordem. Então, se você queria dar um exemplo para os criminosos que cometem aquele pecado que está sendo crucificado, e a pessoa vai ser crucificada, você colocava ele na cruz. Olha, quem cometer esse homicídio morre na cruz. Então, eles vão pensar duas vezes, porque a vergonha é uma dor extrema. Então, era um mecanismo de dissuasão da rebelião contra o Estado. Mas não só isso. Rebelião de escravos eram pagos com pena de morte. Roubo de recursos do governo, sedição, homicídio e uso não autorizado de magia. Todos esses crimes eram passíveis de pena de morte. O que é que eles têm em comum? A luta contra o poder estabelecido do Estado. Até a magia. Porque a magia é de alguma forma poder manipular e controlar os deuses. Você poderia fazer isso até contra o próprio Império Romano. Você está lidando com magia, é? Bora, vai ser bom. Então, semelhantemente, o Senhor Jesus Cristo foi visto como uma ameaça clara ao Império Romano. Por isso que ele foi crucificado. Venerar um crucificado era glorificar um comportamento flagrantemente anti-romano. Ele seria considerado o quê? Uma pessoa antidemocrática nos nossos dias. Cairia na lei das fake news, no incrédito das fake news. Se eu crucifico uma pessoa e você adora essa pessoa... Isso, você está dizendo que... Exato. Isso, exatamente isso. Semelhantemente ao que acontece hoje, né? Se as pessoas apoiam o que foi feito lá sei lá, naquele... Isso é chamado golpe, né? O golpe, se você apoia isso, você entra também, viu? Porque você está indo contra o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Semelhantemente era naquela época. Se você venerasse alguém que morreu como um criminoso crucificado, bicho, aí tu está indo contra o Império Romano. Por isso que eu já disse aqui algumas vezes, o cristianismo não tem a ver apenas com a fé pessoal. Crer em Jesus Cristo naquela época era ir de encontro frontalmente ao império daquela época. Você estava declarando guerra, por assim dizer, ao Império Romano. Ao dizer que Jesus era o Senhor absoluto, ao dizer que você adora um homem crucificado, você estava indo com o poder estabelecido. Então o cristianismo não só tem com minha vida ir para o quarto orar, falar com meus filhos, orar antes do almoço. Tem a ver com questões sociais, políticas e econômicas, as crenças cristãs. Estamos no penúltimo slide, tá? A revolução silenciosa. A pirâmide social e divina ou dos deuses naquela época é que você sobrevive quem é mais forte, dominação, elitismo e poder através da espada. Isso era o que a gente poderia chamar na nossa época de darwinismo social. O que é o darwinismo? A sobrevivência do mais apto. Darwinismo social aplicado naquela época seria exatamente assim. O mais forte domina, existe a elite, o poder se você tentar resistir. É a sobrevivência do mais apto. Entretanto, quando vem o cristianismo, a pirâmide do poder ela se inverte. Porque um ser supremo, absoluto sobre tudo, que é Jesus Cristo, ele agora governa de uma maneira completamente diferente do que era estabelecido, o que seria uma liderança que governa naquela época. O que seria uma liderança que governa? Aquele que impõe respeito, espada, que é servido. Vem Jesus dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aí isso gera o monge executivo. Como você deve ser um líder servidor? Meu Deus, um líder servidor no primeiro século? Líder não é para servir, líder é para ser servido. E hoje a gente vê algo bonito. Olha como esse líder serve. Naquela época isso era algo inimaginável. O líder lidera, manda e as pessoas obedecem. Vem Jesus Cristo e faz exatamente o contrário da pirâmide social e dos divinos deuses daquela época. Ele diz que o Rei Supremo de toda a terra veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
A cruz foi a porta de entrada para uma revolução travada, não com lanças de madeira, mas com a lealdade a um tipo de Kyrios, de Senhor. Ele não reforçou a pirâmide de poder, ele a inverteu, oferecendo paz a todos, não apenas para a elite. Vamos então seguir para o nosso último slide. A religião cristã, então, foi vista naquela época como algo estranha, perigosa e cativante. Estranha porque rejeitava o empirismo e a transação em favor do amor incondicional. Você agora não se relaciona com Deus por meio de uma negociação mercadológica. Ofereço sacrifícios, ofereço certas coisas e Deus vai se tornar favorável a mim. Não. Deus nos ama incondicionalmente no seu Filho, Jesus Cristo. Perigosa, porque subvertia a hierarquia, a ordem cósmica e o orgulho do império. E cativante, porque oferecia uma comunidade invisível, sem fronteiras e dedicada a um Deus que servia aos seus súditos. O cristianismo não competia no mapa da religião romana. Ele desenhou um mapa inteiramente novo. Quando a gente vê as crenças cristãs, a gente vê, mas a religião cristã foi influenciada pelas religiões daquela época. Todas essas crenças aqui eram completamente diferentes das religiões daquela época. Não é que o cristianismo era em todos os aspectos diferente das religiões daquela época. Por exemplo, o cristianismo valorizava a oração, que as religiões valorizavam, o ritual, mas não o ritualismo. Entretanto, essas verdades que a gente demonstrou nessa manhã são verdades que são bombásticas para as religiões daquela época, e aquilo ali afetava o Império Romano, a religião e a vida social do mundo antigo. Então, tudo isso para dizer que a religião cristã era uma religião contra a corrente dominante naquela época. Amém? Vamos abrir então para a pergunta, se vocês quiserem, 2 minutos de pergunta. Vocês fazem 10 segundos e eu respondo em 1 minuto e meio. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Veja, a gente tem várias maneiras de aplicar. Uma delas, como eu falei no início do nosso estudo. Hoje, uma maneira de você liderar de conformidade à palavra de Deus é liderar servindo. Você não vê sua liderança simplesmente como um meio de estabelecer mais poder ou de sugar aquele que está debaixo da sua alçada. Que ainda hoje acontece muito, né? Os empresários querem, quero ganhar mais. O cara está lá, assim, os funcionários não estão ganhando nada. Ele pode favorecer os funcionários, não está nem aí. Porque ele acha que a empresa que ele abriu é para dar lucro para ele e os outros, se vindo, quer não, tem mais não sei quanto na fila. Isso é a maneira bíblica de lidar com a liderança? A maneira bíblica de lidar com a liderança, quando você é líder sobre alguém, é você tentar favorecê-lo da melhor maneira possível. Claro que você não pode favorecer ao ponto de destruir a sua empresa, né? Não, eu vou dar tudo a eles, certo? Aí no outro dia tu não tem como pagar as contas, a empresa fechou e todo mundo foi embora. Mas se existem empresas que podem fazer o que é necessário para o bom andamento dos seus funcionários, deveriam fazer, os líderes, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a hierarquia dos deuses. Quando a gente pensa que os deuses brigavam entre si, isso contrasta profundamente com a noção bíblica de pai e filho. Pai, Filho e Espírito Santo andam em plena harmonia na Bíblia. Quando a gente vê os deuses, a gente vê que eles brigam, que eles têm ciúme, que eles tentam tomar o lugar do outro. E a gente vê que Jesus, ele é perfeitamente obediente ao Pai. Então existem várias maneiras de a gente tentar aplicar essas verdades aos nossos dias. Tá? Alguma dúvida? Vamos orar então. Pedir para o pastor orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque ensinamentos de hoje podemos colocar em nossas vidas e agradecer por tudo que o Senhor transformou nossa sociedade, nossas vidas. Possamos, Senhor Deus, ser fiéis, tanto quanto aqueles crentes que entendiam que suas vidas agora não lhe pertenciam mais, quando decidiam seguir, Senhor, abriam mão de toda uma cultura contrária à tua palavra. Para que possamos ter esse mesmo sentimento no nosso coração, a mesma decisão
e realmente rasgar com essa nossa cultura atual, para que possamos viver um cristianismo verdadeiro. Amém. Nos abençoe, Senhor, nessa tarde que virá, mais tarde à noite, e nos traga de volta, para continuarmos cultuando a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.